O PT construindo navios, Estaleiro Atlântico Sul. O PT na transfusão de sangue, Hemobras. Nos transportes, estatal de trem-bala. Na tecnologia, estatal do chip do boi. Agora, os diabéticos. O que vai ser deles? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ufaratsa, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Em 15 de abril de 1923, a insulina, hormônio responsável pela redução dos níveis de glicose no sangue, síntese proteica e armazenamento de gordura, tornou-se disponível para uso em larga escala, beneficiando os pacientes que sofrem de diabetes, doença ligada ao sedentarismo, obesidade, má alimentação e pressão alta, além de fatores genéticos. A substância descoberta em 1921 e produzida em escala industrial cerca de 101 anos depois, está sumindo das farmácias brasileiras. A culpa, como sempre, é do planejamento estatal centralizado, mais uma das aberrações defendidas pelos esquerdistas. Vamos fazer uma retrospectiva do caso. O ano era 2017. Notícias indicavam que a Bahia Pharma, laboratório público do estado da Bahia, forneceria metade da demanda nacional de insulina do SUS. Tratou-se de um investimento de cerca de 250 milhões de reais aplicados na construção de uma fábrica na Bahia, na época governada por Rui Costa, atual ministro de Lula, com a promessa de se produzir 25 milhões de frascos de insulina por ano. Dizia-se que a construção do empreendimento nas proximidades do centro industrial de Aratu melhoraria os preços de aquisição, facilitando o acesso das pessoas ao medicamento. A referida construção contava com a transferência de tecnologia internacional para a Bahia Pharma. Segundo Jacques Wagner, então secretário de Desenvolvimento Econômico na Bahia e atual senador petista, a fábrica começaria importando a insulina. Depois, com a tecnologia transferida, produziria. Era o que se imaginava. A produção começou em 2018, visando maior estabilidade de preços futuros e segurança no abastecimento. Em março de 2023, o próprio site do PT republicou a matéria da Foice de São Paulo que atribuía ao ex-presidente Bolsonaro a culpa pela perda de 2,2 bilhões de reais em insulina, que precisou ser descartada devido ao prazo de validade. O Ministério da Saúde petista atribuiu o descarte ao suposto descaso do governo anterior, que teria negado à equipe de transição petista as informações sobre os estoques e a validade dos produtos. Na oportunidade, informaram que estavam trabalhando para adequar estoques e melhorar a distribuição de produtos. Coincidente e apenas muito coincidentemente, em abril de 2023, o Ministério da Saúde já reconheceu que havia problemas com o estoque. Ainda naquele ano, o governo Lula, não se sabe se por incompetência ou por corrupção, comprou 1,3 milhão de tubetes de insulina de uma empresa chinesa, sem registro na Anvisa e sem licitação, num leilão emergencial com o objetivo de garantir o fornecimento pelo SUS. Nos primeiros meses de 2024, a agência estatal de notícias anunciava que o Brasil estava retomando a produção de insulina nacional, com capacidade de suprir a demanda do país todo, que o Brasil já não produzia a própria insulina há mais de 20 anos. Fica a pergunta, mas e a fábrica da Bahia, onde se gastou 1/4 de bilhão? Após 7 anos, ela continua apenas importando? E a transferência de tecnologia prometida pelos petistas baianos? A notícia dizia que Lula havia comparecido à inauguração da fábrica de insulina pertencente a Valfrido dos Mares Guia, dos sócios fundadores e ministro de Lula no período de 2003 a 2007. Para implantar a nova unidade industrial em Minas Gerais, o empresário amigo de Lula obteve 203 milhões de reais de crédito via financiadora de estudos e projetos, FINEP, uma das muitas empresas públicas que ninguém conhece ou ouviu falar, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, outros 133 milhões foram aportados via participação acionária do BNDES. Lula e o PT torrando a grana do povo com empresários amigos. Que surpresa! Eis aí o verdadeiro custo da insulina gratuita do SUS. Na inauguração da nova fábrica, o Molusco do Inferno disse, abre aspas, somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem uma coisa extraordinária como o SUS. Fecha aspas. Claro, Lula, o mundo está errado. Só você, o PT, a Venezuela e Cuba que sempre estão certos em tudo. O degustador de cachaça da República disse ainda, abre aspas, a empresa vai estar no mercado oferecendo ao SUS um preço acessível, para que a gente possa distribuir de graça aos brasileiros que sofrem de diabetes. Fecha aspas. Percebe-se. As palavras de Lula mostram que o país é dirigido por um verdadeiro terraplanista econômico.
e negacionista das ciências econômicas. Consta que os planos de Lula, através da Estratégia Nacional para Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial de Saúde, SEIS, no qual a empresa inaugurada está inserida, são expandir a produção nacional de itens prioritários no SUS e reduzir a dependência do Brasil de insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estrangeiros. Em resumo e traduzindo, aos que dependem do SUS, boa sorte! Não bastasse os problemas pré-existentes do SUS, a falta de insulina é só o começo de mais problemas que estão por vir, enquanto Lula, o PT e a esquerda estiverem no poder. Há cerca de um mês, de forma surpreendente, um folhetim ligado à Rede Globo avisava que pacientes com diabetes reclamavam do desabastecimento de insulina na região metropolitana do Rio de Janeiro. Circulam informações que, idêntico ao problema de falta de insulina enfrentado pelos cariocas no Sudeste, também está acontecendo em outras regiões do Brasil. É o caso de Belém, na região Norte, e de Campo Grande, no Centro-Oeste. Embora os diabéticos falassem que o problema já vinha de meses antes e que diversas localidades estavam sem insulina, o governo petista dizia que se tratavam de situações pontuais e isoladas, negando o desabastecimento. Posteriormente, no final de novembro, o Ministério da Saúde cogitou a hipótese de um possível desabastecimento da insulina no país. E pelo menos 4 meses antes disso, o Conselho Nacional de Farmácias já havia feito um alerta sobre a indisponibilidade das insulinas regular e NPH, após a fabricante Nordisk divulgar um comunicado sobre a falta de insumos. Curiosamente, em uma reportagem sobre a falta de insulina na cidade do Rio de Janeiro, uma entrevistada reclamava, abre aspas, mês passado eu tive que comprar uma insulina. Eu achei em uma única farmácia, foi em torno de R$60. Então você imagina um medicamento que você tem direito a receber pelo governo, você tem a opção da farmácia popular, mas você também não acha. Então você acaba tirando da sua renda. Fecha aspas. É incrível como a história se repete. Sob a justificativa de ajudar os pobres, o governo assume o controle sobre um determinado produto, prometendo baratear os preços ou zerá-los, e acaba entregando desabastecimento. Foi assim com as prateleiras dos mercados de Sarney no século XX, e é assim com a insulina que desaparece das farmácias sob a batuta do governo Lula III, em pleno século XXI. Cerca de 2 semanas atrás, era o Conselho Federal de Medicina, CFM, que manifestava profunda preocupação com a grave falta de insulina no Brasil, medicamento essencial no tratamento de pessoas com diabetes, doença crônica que impacta mais de 16 milhões de brasileiros adultos, dos 20 aos 79 anos. Muito embora o Conselho Federal de Medicina, CFM, tenha alertado que o desabastecimento de insulina traz riscos de consequências irreversíveis para a saúde pública, o mesmo órgão parasitário dos médicos brasileiros também disse que a insulina não era apenas um medicamento, mas sim um direito fundamental, evidenciando que o conselho é comandado por completos leigos em economia. A matéria da Band é clara, as entidades médicas emitiram alertas, mas o governo não incluiu na farmácia popular nenhuma outra insulina para substituir as que já sabia que faltariam. Poderia ter sido feito um plano para incluir outras insulinas, e os médicos e pacientes teriam tempo para ajustar o esquema de tratamento. Quais as motivações do governo com essa atitude? Será que com a escassez de insulina instalada, o governo vai ter a oportunidade de comprar o remédio a preços mais altos na fábrica construída pelo amigo do Lula? Será que haverá uma medida emergencial para se gastar mais $250 milhão na fábrica construída na Bahia em 2017? Ou será pura incompetência do PT ao ignorar os diversos avisos? Ao que tudo indica, o mesmo Ministério da Saúde que negava o desabastecimento nacional provavelmente adotará a narrativa de que o problema não é no Brasil, mas no mundo todo. Tal narrativa, se fosse verdadeira, só evidenciaria a total incompetência petista, que não teria sido capaz de ver nem o problema nacional, nem o problema internacional. Foi a desculpa que Dilma usou quando ninguém mais conseguiu esconder o estrago que ela fez na economia. Inventou uma crise internacional para culpar. As redes de farmácia já falam abertamente que hoje o mercado enfrenta uma grande ruptura de abastecimento. A reposição está sendo feita de forma lenta e com pouca quantidade. Aqui cabe um esclarecimento para quem ainda não entendeu o ponto principal da questão. De início, é preciso enfatizar que o dinheiro que poderia ser gasto para comprar a insulina e evitar o desabastecimento está sendo gasto na construção de fábricas, seja em Minas Gerais ou na Bahia. Mas alguém poderia pensar, trata-se de um bom investimento, pois comprando a insulina hoje, ela pode acabar amanhã. Já construindo a fábrica, o governo pode manter a produção e o fornecimento das insulinas gratuitamente. Todavia, é importante notar que o governo nessa história nada mais é do que um atravessador, que além de desnecessário na transação, não entrega os produtos. Caso cada diabético comprasse a própria insulina, os produtos seriam mais baratos para cada pessoa, pois dispensaria o atravessador inútil.
Além disso, eles também receberiam a insulina que estão pagando. A construção das fábricas de insulina é ainda pior do que comprar as insulinas, pelo fato de 1. O governo não gastar comprando a insulina, mas gastar fazendo a fábrica. 2. O gasto da fábrica ser desnecessário, pois bastava o mercado resolver o problema através da livre concorrência. Infelizmente, uma parcela do povo brasileiro parece que não aprende. Sabiam da tragédia que é o PT, mas resolveram bater palma para maluco por conta de picanha e cervejinha. Agora falta até insulina. Lula e o PT são o chorume da política brasileira. É Cuba, é Venezuela, é Nicarágua, é tudo que há de pior no terceiro mundo. Basta ver o quanto o país, o estado ou o município ficam parecidos com os referidos países quando o PT chega ao poder. Enquanto Lula, um dos maiores hipócritas defensores do SUS nesse país, é atendido num dos mais renomados hospitais privados do Brasil, grande parte da população brasileira, conjunto de pessoas com diabetes, enfrenta um desabastecimento de insulina nunca antes visto na história desse país. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!